Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, faça uma oração em pensamento assim, acho. Faça uma oração em pensamento assim. Pastor, Deus, fala assim, Deus. Só em pensamento. Deus. Sendo o pastor Alvo. Sabe por quê, irmãos? Olha só, deixa eu falar agora para vocês. Esse tema, esse projeto, ele é muito rico. Por favor, presta bem atenção. Existe muita riqueza nesse material que foi entregue para ser ministrado aqui. Amém, Jesus. São 5 horas da tarde agora. Muito rico mesmo. E quando nós vamos pegar esse material que foi idealizado pelo pastor Alvo, pela direção do Silvio, nós ficamos, eu, por exemplo, eu fico anestesiado quando leio. Todas as ministrações aqui têm sido muito eloquentes. É um poder sobrenatural. No dia que eu recebi essa apostila, que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, que coisa grande, linda. Então aqui tem muito material, tem muita coisa do profundo. Ó, o meu tema, liderança cristã prioriza a vida espiritual, intelectual e emocional. Vamos ver. A prioridade do líder. Primeiro, vida espiritual. Agora ele colocou aqui na apostila. A raiz da liderança. Nós sabemos que a raiz, ela produz. E quem planta a semente, cuida da terra antes, cuida da semente, e quando ela vira raiz, o agricultor fica aguardando, sabendo que daquela raiz virão coisas grandes, coisas maravilhosas, seja qual for a raiz. Vocês sabem disso. Então, a vida espiritual é a raiz da liderança. Consagração e oração. A saúde espiritual é a base. A saúde espiritual é a base. O líder deve buscar a voz de Deus, ser tocado pela sua palavra e manter a oração como meio de afinar a vida com a vontade divina. Aleluia. Aí eu separei aqui um versículo, o livro de Atos, capítulo 10, que fala da vida daquele homem que vivia em sua casa, ele era líder, vivia em sua casa, diz a Bíblia, que continuamente ele orava. Então isso quer dizer, ele orava sempre. E por ele orar sempre, teve um dia, a Bíblia diz que 3 horas da tarde, na hora 9, o anjo veio e chamou pelo nome dele. O mais impressionante, que ele entendeu que era a voz do anjo. Ele foi chamado Cornélio. E ele respondeu, o que é, Senhor? Olha que coisa impressionante. A resposta de Cornélio prova que ele tinha uma vida espiritual saudável. Amém. Porque a ovelha conhece a voz do seu Senhor.
E o impressionante que do outro lado, como vocês sabem, vocês dizem, havia um homem recebendo uma revelação de Deus, que era o apóstolo de Cristo, Pedro, recebendo uma revelação de Deus. Ele viu os animais de quatro patas e ouviu a voz dizendo: mata e come. E como eu posso comer aquilo que é imundo? Aí no decorrer da passagem da Bíblia, vocês entendem, nós entendemos, nós conhecemos que era Deus falando com ele, para ele não fazer acepção de pessoas e enviar alguém na casa de Cornélio. Para quê? Para salvação. Então Deus observava as atitudes de Cornélio, como aquele homem era. Como aquele homem era dedicado à sua vida espiritual, como ele orava, como ele clamava, e o mais impressionante, juntamente com a sua família, ele e a família dele se reunia para orar. Então podemos ver que ele tinha uma vida saudável. Amém. Dentro da minha vida, eu vou fazer 34 anos que eu sou crente, eu sou um novo convertido. Eu fui do samba, eu fui da música secular, eu fui do teatro, nunca fui viciado em nada, mas cheguei a usar droga, cocaína, maconha, cheguei a usar sem vício nenhum, e o Senhor me estimou através de turbulência que veio na minha vida, quando eu tomei decisão de matar a ex-mulher, matar a filha, e depois me matar. Dia 15 de dezembro de 1992. Aí o Senhor me chamou e eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Aleluia! Amém, Jesus. A mulher que eu ia matar, eu não matei. Amém, Deus. A filha que eu ia matar, hoje tem 37 anos. Aleluia! É mãe de 3 filhos. Um de 18, uma de 15, um de 5 meses. Olha aí. Então eu sou avô de 3 netos, chamado de Deus. E quando eu aceitei Jesus Cristo, na igreja Deus é Amor. Eu aprendi uma coisa saudável, a oração. Buscar intensamente em oração. E essa marca ficou em mim. Eu gosto de buscar a Deus. Eu gosto de orar. Eu tenho meus horários de oração, eu gosto de orar nas horas cheias, eu gosto de orar na hora de 3 horas, eu gosto de orar na hora das 6 horas da manhã, às 18 horas, as horas cheias, porque a gente entende que são horas bíblicas. Amém. Então aqui nós aprendemos e entendemos que a pessoa, o líder espiritual, ele prioriza a vida espiritual. Essa é uma parte, priorizando a vida espiritual. Estamos aqui, então, como mensageiro de Deus. Eu não podia ministrar uma palavra sem ter uma experiência. Então, Deus fez eu ter experiência na minha vida espiritual, para a minha esposa, a minha irmã, minha mãe, minha apóstola, minha pastora, Maria José. Ela me acompanha direto. Só não acompanha 24 horas, porque tem hora que ela vai na casa do pai dela, né? Mas me acompanha. Ela conhece a minha vida de oração. Então, eu incentivo com esta palavra que priorizem, meus irmãos, a vida espiritual. Priorizem a vida de oração. Clame, busque intensamente, incessantemente. Andar em espírito, busca enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto, que você vai ter experiências inefáveis. Eu creio que estas portas estão se abrindo e nós vamos ter. Então, se nós estivermos na oração, buscando com intensidade, intensamente mesmo, nós vamos ter uma mente limpa, meus irmãos. Uma mente lavada. A oração vai chamando cada vez mais a presença de Deus.
Eu comecei 5 horas, pastor Paulo. Olha só. Agora, vamos lá. Vamos agora no terceiro tópico. É porque aqui na apostila tem vários itens aqui, né? Mas a gente tem, vamos ser educados. O terceiro tópico é o equilíbrio emocional. Eu queria que vocês, se puder, escreva ou pega na Bíblia o Mateus 26, 39. O equilíbrio emocional. E nós aprendemos na Bíblia, como os escritores da Bíblia, de muitos homens e mulheres que nos ensinaram o equilíbrio emocional. Para mim, o mais profundo são esses dois que eu vou falar aqui. Mateus 26, 39. O grito. O grito. E agora? Alguém abriu? E aí, pastor? Mateus 26, 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Observe que o equilíbrio emocional, ele já vem no momento, logo após as primeiras palavras de oração. Pai, tira de mim essa luta. Afasta de mim essa amargura, esse cálice amargo. Mas aí o nosso líder dos líderes, na hora mesmo, mas se é a tua vontade, eu vou fazer a tua vontade. Quantas das vezes nós não aguentamos no nosso equilíbrio emocional? Acabamos gritando, reclamando um com o outro, falando no ouvido do outro o que está passando. E o que está passando, eu tenho certeza que é um projeto de Deus, porque o grito do mestre ali era um projeto de Deus para salvar. Se é a tua vontade, então faça a tua vontade. Agora, vamos outro equilíbrio emocional dele de novo. Mateus 27, 46. Meus irmãos, ai meu Deus, pode ler. Por volta da hora nona, clamou Jesus em outra voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesses 2 versículos, como estava o nosso líder emocionalmente? Como ele estava? Irmãos, eu tenho, na minha caminhada, eu conheço o pastor Olmo menos de um mês. E a gente tem conversado muito sobre as emoções. Na minha caminhada, eu tenho visto muitos pastores, muitos líderes doentes com suas emoções, sofrendo demais. O mundo às vezes dizem os líderes, pastores que são corruptos. Aqui só tem líder. Pastores que são corruptos. Só que eles não sabem que existem as ovelhas também que são corruptas, que arrebentam o líder, que acabam com o líder, que defamam o líder. Eu ganhava 6 salários mínimos e meio.
na igreja pentecostal Deus e Amor. E tinha mês que eu nem tocava no meu salário. Com as comissões que eu ganhava. Eu tinha 2 carros. Eu tinha um apartamento. Eu tinha uma vida financeiramente saudável. Eu recebi um chamado de Deus. Mas muitas pessoas dizem o quê? Dizem até hoje. Ele abriu igreja para ganhar dinheiro. Assim acontece com muitos outros líderes que vão sofrendo emocionalmente. A gente vai batalhando, lutando por vidas. Temos certeza que estamos batalhando por vidas, assim como Jesus estava morrendo por vidas. Mas nós somos arrebentados. Arrebentados. E muitas das vezes, irmãos, eu vejo o caminho com alguns. Eles não querem a cura interior. Eles não querem ser libertos. Eles querem manter aquela ferida aberta. E mantendo a ferida aberta, acaba eles ferindo outros. O orgulho não deixa eles se humilharem. Mostrar que precisam. Eu estou aqui no CILP porque eu entendi o chamado. E a minha esposa sabe que eu sempre gostei dessa unidade. Porque um conselho de pastores é um pastor pastoreando o outro. Eu tenho certeza que hoje eu tenho mais ombros para descansar a minha cabeça. Eita, Eu tenho mais ombros para chorar. Eu tenho psicólogos perto de nós. É verdade. Um ajudando. Quantas coisas que eu aprendi aqui de ontem para hoje. Fala para mim que você não recebe a arrebentação da tua alma. Fala para mim que você nunca passou nenhum processo complicado na sua vida emocional. Ou fala para você mesmo, fala aí. Fala que o mal, ou fala que o caminho sempre foi de pedras, nunca teve espinho, fala. Fala para você mesmo. O líder dos líderes. Deus meu, por que me desamparaste? O líder dos líderes fala isso e você não fala. Quantas vezes algum de vós vou parar, não aguento mais. Quantas vezes alguns vou morrer. Prefiro a morte do que estar passando por essa situação. Feridas emocionais. E o Senhor, irmãos, pelo seu Espírito, está aqui nesses dias, irmãos, Amém, Deus. Aleluia. consumir essas coisas em nossas vidas. Fala para mim que você nunca passou. Fala para mim que você nunca foi traído. Eu tenho 34 anos de crente, vou fazer 34 anos de crente. Com 1 ano de crente eu fui dirigir uma igreja. 1 ano de crente eu fui dirigir a igreja na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Com 1 ano. Então, nessa etapa, nesse período, nesse tempo, quantas coisas. Voltando lá na oração, eu fui pastorear uma vez uma igreja que tinha 25 mil pessoas. Um campo com 25 mil pessoas. Quando eu cheguei nessa igreja, eu entrei dentro de um freezer. Eu entrei dentro de um freezer. Eu entrei dentro de um necrotério. A igreja chamada de oração estava morta. Sabe por quê? Porque o líder falava de oração, mas não colocava a igreja em oração.
Se ele não colocava, é porque ele também não orava. E é a oração, meus irmãos, que move o poder de o céu. Irmão, é a oração que chama a presença de Deus. É a oração que chama. Eu fui sustentado por esse tempo através da oração. Aleluia, Jesus. Uma vez eu estava passando por situações tão difíceis. Aí a minha filha, que ela é pastora, ô pai, eu vou te dar um link de um psicólogo. Conversa com ele, pai. Online, conversa, pai. Tá bom, minha filha, passa aí. Pergunta para mim se eu busquei isso. Você buscou? Eu não busquei, não, irmãos. Eu fui buscar. Eita! Dobrava meu filho no pude todo dia, 6 horas da manhã, né, irmão? Aleluia. 6 horas da manhã eu estava dobrando meu filho dobrado, chorando. Eu não estou contra a profissão, não. Eu queria ser psicólogo. Estou contra, não, mas a oração, irmãos. E sabe o que acontecia nas orações, irmãos? Deus não respondia nada para mim. Deus não falava nada para mim. Deus não me respondia nada. Eu moro aqui na cidade de Cachoeira de Macacu. A situação aqui não é tão fácil. O evangelho aqui é bem dividido. E quando eu fundei a igreja aqui, passou um tempo, eu fui para o Rio de Janeiro, eu e minha esposa, e tivemos momentos bem maravilhosos no Rio de Janeiro. Aí Deus mandou vir para cá de volta. Quando Deus mandou, sabe o que eu fiz? Eu não vim. Aí Deus soprou um vento na igreja. Eu tive que vir. Aí vim contra a minha vontade. Vivi um tempo aqui reclamando. Eu conto para o pastor Aldo, nunca mais vou esquecer esse detalhe que Deus me fez lembrar. Onde eu moro, no bairro da Boa Vista, tem uma Kombi que sai do bairro para a cidade. Na época era R$2 a Kombi. Eu não tinha R$2 para pegar a Kombi. Sabe por quê? Porque Deus não queria que eu saísse. E o emocional sendo arrebentado, machucado. O pastor, qual foi o pastor que pregou aqui? Ele falou, quem é que nunca teve vontade de matar? Aí eu comecei. Eu tive uma divisão na igreja uma vez, que eu deitava na cama e minha mente planejava. Eu sei aonde ele mora, eu sei a hora que ele vai sair. Eu vou pegar um pau, vou meter na cabeça dele e vou matar aquele desgraçado. Vou matar. E ninguém vai saber que foi eu que matei. E eu matei ninguém. Tudo isso ferido emocionalmente. Estou aqui hoje porque fui tratado. E o tratamento foi como? Com remédios amargos. Se você tem tomado remédios amargos, porque Deus está preparando a tua cura. E essa cura é hoje. Essa cura é agora. Essa cura é agora. É para você sair daqui curado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor, por ter me dado esta oportunidade. Obrigado mesmo. Aleluia. Eu tenho eu comecei às 5 horas da tarde. Fiquei em oração para ele não levantar, irmãos. Glória a Deus. Ó, a gente é enviado para um lugar porque Deus tem um plano. Qual foi o pastor que falou aqui, pelo menos um? Não tem como ele ministrou aqui. Pelo menos uma pessoa para ganhar.
Eu não tenho emoção, não, bem mais. Mas tem um aqui que me acompanha, vem cá. Irmãos, eu tenho que contar. Fique oração, irmão, o pastor quer se levantar. Viu? Não, peraí, rapaz, calma aí. Esse rapaz aqui, ele era maluco. Entrou na igreja e fez isso aqui mesmo. Agarrou na minha cintura. Eu estava pregando num domingo. Eu dei o microfone na vela, eu não parei de pregar, continuei pregando. Ele agarrado comigo. Tem quanto tempo já? Tem quanto tempo na igreja? Uns 3 ou 4 anos? 3 anos. Aí agarrou. Virou carrapato. A mãe dele conta que ele levantava de madrugada. Ele mora num lugar chamado Pedreira. Ele vinha até o quilômetro 23. Andando, entrando dentro de ônibus, na frente de ônibus, parando os ônibus. Até que a polícia pegou e levou para o hospital de novo. Aqui, ó. Glória a Deus. Por isso que vem as feridas. Por isso que vem as afrontas. Deus quer salvar uma alma através de nós. Lá onde você está, você pode passar o que estiver passando. Fique atento, ligado, porque foi lá que Deus te plantou, Deus te colocou lá. E lá que você vai ser honrado. Eita, Jesus! Aleluia. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.